Olá, alunos do Colégio Joaquim Mafra do terceiro ano. Novamente, professor Fabiano, para fazermos mais uma gravação de uma aula, dessa vez sobre a Guerra Fria, um tema muito importante da segunda metade do século XX e que com certeza cai nos Enems, nos vestibulares, com muita frequência, né? Bem, qual é o objetivo da nossa aula? Analisar e identificar as diversas características em que ocorreu a chamada Guerra Fria, que se estendeu de 1945 até 1991, entre as duas grandes potências mundiais, na segunda metade do século XX, os Estados Unidos e a União Soviética. O conceito. Guerra Fria é o nome ou o conceito que se dá ao período em que o mundo esteve dividido ideologicamente, economicamente, politicamente, socialmente, entre as duas nações hegemônicas que defendiam dois sistemas distintos, o capitalismo defendido pelos Estados Unidos e o socialismo defendido pela União Soviética. Esse conceito diz respeito ao seguinte: como não ocorreu uma guerra declarada entre os dois países, e sim disputas regionais, localizadas, né, ao redor do globo, não houve então uma guerra direta, um conflito militar oficial entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, apenas guerras regionais e disputas econômicas. Bem, antes de falar do conflito da Guerra Fria propriamente dita, temos que falar um pouco sobre a criação da ONU. Em 1945, no mesmo ano em que terminou a Segunda Grande Guerra, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que tem como principal objetivo manter a paz e a concordância entre as nações mundiais. Os principais órgãos da ONU são a Assembleia Geral da ONU, onde se reúnem os chefes de Estado todos os anos para fazer os discursos, né, quando a Assembleia é convocada. O Conselho de Segurança da ONU, onde apenas 5 países compõem esse conselho: Estados Unidos, União Soviética, que era antigamente, né, e hoje é a Rússia, China, França e Reino Unido. O Conselho de Segurança, então, é um dos órgãos mais importantes da ONU, né, em função de que é o órgão que decide sobre a paz mundial, né, que tenta solucionar, debelar conflitos militares, conflitos armados, né. Também tem a FAO, que cuida da alimentação, tem a Unicef, que cuida da criança e do adolescente, e a Unesco, que cuida do patrimônio cultural da humanidade, entre outros órgãos, né? Esses são os principais órgãos da ONU. Bem, mas a ONU, nós vamos ver na sequência, né, não conseguiu debelar, não conseguiu impedir vários conflitos que ocorreram entre as potências, né? Entre os aliados de cada uma das duas potências, né? Então nós vamos ver que teve vários conflitos, teve a Guerra da Coreia, teve a Guerra do Vietnã, né? Teve outros conflitos, a Revolução Cubana, enfim, teve vários conflitos ao redor do mundo durante a Guerra Fria, que a ONU, infelizmente, não teve como agir, né, como atuar para impedir que isso acontecesse. Mas, enfim, já vamos falar sobre esses conflitos na sequência. Primeiramente, temos que falar da divisão da Alemanha. A Guerra Fria começa com a divisão da Alemanha, no ano de 1949, né? Porque a Alemanha, como foi derrotada na Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em zonas de influência. Zona de influência francesa, do Reino Unido, da Inglaterra, dos Estados Unidos e da União Soviética. Então, a parte que era dos Estados Unidos, da França do Reino Unido, ficou conhecida como Alemanha Ocidental. Foi unificada essas 3 zonas de influência e transformou-se na Alemanha Ocidental, com capital na cidade de Bonn. Do outro lado, a zona de influência soviética, na parte oriental da Alemanha, né, acabou virando a Alemanha Oriental, com capital em Berlim, propriamente dita. A Alemanha, ela tinha, vamos dizer assim, mais uma divisão, além da divisão do país, né, que era a divisão na cidade de Berlim. A cidade de Berlim, mesmo ficando na Alemanha Oriental, fazendo parte da Alemanha Oriental, ela era dividida em 2 zonas, a zona ocidental capitalista e a zona oriental socialista. Então, alguns anos depois do início da Guerra Fria, né, já na década de 60, em 61, foi construído o Muro de Berlim, para dividir a Alemanha em 2. Berlim, né? A Alemanha já estava dividida em 2, mas Berlim, a capital, foi dividida literalmente por esse Muro de Berlim, né? Então, esse muro foi o maior símbolo da Guerra Fria, por quê? Porque ele separava a cidade de Berlim, que por sua vez o país, a Alemanha, já era dividido em 2, e o próprio continente foi dividido em 2, né? Por quê? Porque surgiu o bloco capitalista, né, da Alemanha Ocidental, dos países da Europa Ocidental, desculpe, e os países do leste europeu, que são os países que ficaram conhecidos como bloco soviético do leste europeu. Então, a divisão da Europa
estava completa, né? E a Alemanha era o maior símbolo disso, porque a própria capital era dividida em duas zonas, né, capitalista e socialista. O país, a Alemanha, era dividido em dois territórios, né, dois países, duas nações separadas, a Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. E a Europa, como eu falei, né, também dividida em dois grupos, né, graças à divisão ideológica. O Ocidente, a Europa Ocidental capitalista, e a Europa Oriental ou Leste Europeu socialista. Então foi assim a divisão. Muito bem. No começo da Guerra Fria, nós temos duas iniciativas dos Estados Unidos. O Plano Marshall e a doutrina Truman. Bem, primeiro vamos falar da doutrina Truman. Quem era Truman? Era o presidente americano, norte-americano da época, da década de 40, no início da Guerra Fria, né? Foi o mesmo presidente responsável pela ordem, né, de atingir o Japão com as duas bombas nucleares, em Hiroshima e Nagasaki, ainda no final da Segunda Guerra, né? E esse presidente continuou no poder por alguns anos, no início da Guerra Fria, e decretou a famosa doutrina Truman. O que seria isso na prática? Seria os Estados Unidos uma influência mundial para conter o avanço do socialismo. Então, em qualquer continente, em qualquer região do planeta, do globo, né, onde o socialismo estivesse avançando, o presidente Truman decretava, né, a doutrina Truman para que os Estados Unidos agissem como uma espécie de freio, né, de obstáculo, vamos dizer, para o avanço do regime do socialismo em qualquer região do planeta, né, qualquer continente, qualquer país, que os Estados Unidos pudessem intervir para não permitir esse avanço do socialismo. Daí nós temos também o Plano Marshall. Marshall era um general da Segunda Guerra Mundial, um general americano, né? Ele decretou um plano, elaborou, né, um plano de auxílio econômico para os países da Europa Ocidental, da Europa que era capitalista, que permaneceu na zona de influência americana no final da guerra. Então, por exemplo, França, Itália, o Reino Unido, né, a própria Alemanha Ocidental capitalista, receberam dinheiro, receberam auxílio financeiro dos Estados Unidos para poder se recuperarem, né, a economia desses países depois da Segunda Guerra. Mas os Estados Unidos tinham dois objetivos com esse plano Marshall. O primeiro, claro, era fortalecer a economia dos seus aliados na Europa, né, que estava meio abalada depois da guerra. Mas o objetivo mesmo principal era manter a lealdade, a aliança política, econômica e militar, né, desses países com os Estados Unidos, já que a parte oriental da Europa estava sob influência soviética, né? Então, com isso, os Estados Unidos manteve a sua influência, o seu predomínio, né, na ideologia capitalista na parte ocidental da Europa, Europa Ocidental, né? Muito bem, e a União Soviética então cria o Comecon, que é um órgão parecido, né, um projeto ali, econômico parecido com o Plano Marshall, só que para auxiliar os países do leste europeu sob a influência soviética. Então era o equivalente soviético do Plano Marshall, né, o Comecon, uma organização de apoio econômico e político do bloco soviético, do leste europeu, né, nos mesmos moldes em que foi o Plano Marshall na Europa Ocidental. Bem, e os pactos, as alianças militares, né? Então nós tivemos a formação de duas alianças militares, uma ocidental, capitalista, e a outra do bloco socialista, né? Primeiramente foi formada a Aliança Ocidental Capitalista, que existe até os dias de hoje, né? Chamada de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é composta pelos Estados Unidos e por vários países aliados, principalmente da Europa Ocidental e mais o Canadá. Então, uma aliança do Atlântico, na Aliança Ocidental. Para quê? Para combater, quase no mesmo sentido da doutrina Truman, né? Que era para combater o socialismo, para conter o avanço do socialismo, né? E cada país membro auxiliaria o outro, né, em caso de conflito armado, em caso de alguma disputa militar, né? Então, esses países seriam considerados como unidos, né? Todos eles unidos em caso de conflito. Então, para acompanhar a OTAN, né, para fazer frente à OTAN, a União Soviética cria também o Pacto de Varsóvia. Então, a OTAN foi criada em 49, o Pacto de Varsóvia em 55, 6 anos depois, que tinha praticamente o mesmo sentido, o mesmo objetivo da OTAN. Era uma aliança militar do bloco socialista do leste europeu para impedir também algum ataque, alguma agressão militar, alguma disputa, né, territorial ou militar, ou que fosse, né, envolvendo a OTAN e os países aliados dos Estados Unidos. Então, com isso, formou-se
também o Pacto de Varsóvia, né? Hoje ele não existe mais, depois da extinção da União Soviética, mas durante o restante da Guerra Fria, né? Da década de 50 até o final da Guerra Fria, nós tínhamos então o Pacto de Varsóvia do lado socialista, né? Como temos até hoje a OTAN. A OTAN não foi extinta. Ela existe até os dias de hoje, né? Muito bem, agora vamos falar do avanço da Guerra Fria, saindo da Europa e indo para a Ásia. Então, nós vamos ver ali que o primeiro grande episódio da Guerra Fria na Ásia foi a criação da República Popular da China. Então, a China, durante a Segunda Guerra Mundial, havia sido invadida pelo Japão. E o Japão, então, tinha ocupado a China, né, regiões da China ali, por muitos anos, até que termina a Segunda Guerra Mundial e o Japão sai derrotado. Então o Japão evacua, retira suas tropas da China, né, porque perdeu a guerra, e a China então começa um conflito interno, ou recomeça, porque já existia até antes da invasão do Japão, né, mas recomeça um conflito interno entre dois partidos, o Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, que era capitalista, e o Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung, socialista, óbvio, né? Então Mao Tse-tung vence a revolução, Chiang Kai-shek é derrotado, né, as tropas do partido dele, e ele acaba se exilando na ilha de Taiwan, que também é chamada de Formosa. Então essa ilha de Taiwan permaneceu capitalista, né, enquanto a China continental se transformou na República Popular da China em 1949. Então a China até hoje reivindica, né, o território da ilha de Taiwan como sendo parte da China. Mas até hoje são dois países separados, a China continental, República Popular Socialista, né? E a ilha de Taiwan, que permaneceu capitalista até os dias de hoje. Então a China é a primeira grande aliada da União Soviética na Ásia, né? Nós vamos ver que depois surgem mais aliados, né, da União Soviética no continente asiático. Mas a China... Mas a China foi o primeiro passo, né? O primeiro país a se desenvolver no socialismo na Ásia. E hoje a China é um país poderosíssimo, né? Todo mundo sabe, em questão de poucos anos, talvez ela supere até a economia dos Estados Unidos. Talvez até mesmo nessa década ainda. Então a China hoje é uma potência mundial, né? Talvez até mais competitiva, mais poderosa do que foi a União Soviética durante a Guerra Fria, né? De qualquer maneira, nós sabemos que a China hoje é o gigante da Ásia, né? Que está aí para realmente assumir a liderança mundial, inclusive na economia. Bem, depois da República Chinesa, da criação da República Popular da China, surge então a Guerra da Coreia, também no início da década de 50. No início da década de 50, na península da Coreia, né? Então aconteceu assim, a Coreia também tinha sido ocupada pelo Japão, também tinha sido invadida pelo Japão, e também com a derrota do Japão na Segunda Guerra foi desocupada, foi evacuada, né? Só que daí começa, assim como aconteceu na China, também tinha dois partidos, dois grupos, né? Cada um numa região do país. No norte do país o socialismo, né? E no sul do país o capitalismo. E como o norte queria incorporar o sul no modelo socialista, começou a guerra. Então a China e a União Soviética davam suporte para a Coreia do Norte, né? Mas a ONU autorizou que os Estados Unidos enviassem tropas para defender a Coreia do Sul, para que a Coreia do Sul não fosse incorporada ao comunismo da Coreia do Norte. Então começa uma guerra que durou 3 anos, de 1950 a 53. Dessa guerra, não houve um vencedor, vamos dizer. Né? Houve como se poderia dizer, né? Um empate técnico, entre aspas. Porque no final houve um cessar-fogo sem definição de vitorioso na guerra, né? Porque o norte continuou socialista, o sul continuou capitalista, e não houve um avanço, não houve uma conquista territorial, né, de um lado ou de outro. Então foi feito um cessar-fogo, não um tratado de paz. Porque até hoje não existe um tratado de paz entre as duas Coreias. O que existe é um cessar-fogo permanente, duradouro, né? Desde 53 até hoje. Mas ainda não há um tratado. Ou seja, os dois países estão tecnicamente ainda em guerra. E a perspectiva que esse problema se solucione é muito pequena a curto prazo. Porque a própria Guerra Fria terminou e a divisão da Coreia continuou, né? Permaneceu até hoje. Então, a curto, médio prazo, é muito difícil imaginar que a Coreia um dia seja reunificada, como aconteceu com a Alemanha, que nós vamos ver no final da aula. Então tá, nós temos as duas Coreias, né? A Coreia do Norte extremamente militarista, desenvolvendo até armas nucleares, né?
tentando pelo menos desenvolver mísseis, etc. E a Coreia do Sul, que é menos militarista, mas tem o apoio dos Estados Unidos, né? Então é uma região de conflito no mundo até os dias de hoje. A corrida armamentista e a corrida espacial. Bem, a corrida armamentista começa ainda no último ano da Segunda Guerra, com o desenvolvimento das armas nucleares pelos Estados Unidos. Vocês sabem que as duas bombas nucleares foram lançadas em 45 no Japão, né? E os Estados Unidos, então, desde 45 já são detentores da tecnologia da bomba nuclear. Então, por alguns anos, eles ficaram únicos, né? Exclusivos com essa tecnologia nuclear. Mas durou muito pouco essa exclusividade deles. Porque no ano de 49, 4 anos depois apenas da explosão nuclear no Japão, né? A União Soviética já tinha desenvolvido a sua primeira bomba nuclear também. Stalin, o governante soviético, já tinha autorizado a pesquisa, né, e em 49 já tinha à disposição a bomba nuclear russa, soviética. Então, a partir dali começou a corrida armamentista, com a conquista da bomba nuclear pela União Soviética, né? Os dois países passaram a ampliar os seus arsenais nucleares, né, nas décadas seguintes, né? E não apenas as armas nucleares, mas também as armas convencionais, né? Foram muito bem desenvolvidas, aviões de caça, submarinos, porta-aviões, né? Mísseis balísticos intercontinentais, portando armas nucleares, né? Ou armas convencionais, também mísseis. Então a corrida armamentista foi contínua. Todo o período que a Guerra Fria durou também a corrida armamentista paralela, né? Porque era uma das características da Guerra Fria, o aumento do arsenal nuclear e militar convencional por parte tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? Para quê? O equilíbrio do terror, né? Quanto mais armas nucleares você tem, mais você intimida o adversário, mais você impede, né, que o adversário se considere mais forte do que você. Então isso foi durante toda a continuação, as décadas da Guerra Fria, né? E até hoje, essa corrida armamentista não terminou, porque a Rússia atual substituiu a antiga União Soviética e manteve o armamento, né, a tecnologia da União Soviética. Então, até hoje existem duas potências nucleares, né? Claro que os outros países também têm arma nuclear, como a China, como a França, mas quase todo o arsenal nuclear ainda está concentrado ou nos Estados Unidos ou na União Soviética. Bem, e a corrida espacial? A corrida espacial foi o contrário. Se na corrida armamentista os Estados Unidos largaram na frente e a União Soviética acompanhou em seguida, aqui inverteu. A União Soviética largou na frente e os Estados Unidos tiveram que ir atrás, né? Correr atrás. Porque a União Soviética, no ano de 57, lançou o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik I, no espaço, né? Então foi o primeiro artefato feito pelo homem, né? Primeiro aparelho feito pelo ser humano a orbitar a Terra. A satélite artificial Sputnik. Daí a União Soviética lança o Sputnik II, logo em seguida, contendo uma cachorrinha chamada Laika dentro, né? Então ela foi o primeiro ser vivo a ser lançado, né, no espaço, fora do planeta, né? E alguns anos depois, em 61, a União Soviética vai mais além e manda o primeiro cosmonauta. Eles chamam cosmonauta, né? Os Estados Unidos chamam astronauta e a Rússia chama cosmonauta. Então mandou o primeiro cosmonauta ao espaço, chamado Yuri Gagarin, no ano de 1961. E ele foi responsável pela frase famosa, né? Ele contemplou a Terra do espaço e disse: "A Terra é azul", né? Primeira vez que um ser humano viu a Terra do lado de fora do espaço, né? E percebeu a coloração da Terra e viu, né, que a Terra era azul. Por quê? Por causa da quantidade imensa, né, de oceanos, né? Obviamente. Então, do espaço predomina a cor dos oceanos, a cor azul. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos ficaram toda a década de 60 desenvolvendo a sua tecnologia espacial. Criaram a NASA, né, o órgão deles para esse fim, né, da conquista do espaço, e desenvolveram o projeto Apollo. E é somente no finalzinho da década de 60, mais precisamente no ano de 69, é que aconteceu o fato histórico, né, que diz a história que os Estados Unidos enviaram, né, uma nave chamada Apollo 11 até a Lua, com os astronautas Neil Armstrong e Edwin Buzz Aldrin. Então esses dois camaradas foram até a Lua, né, e diz que colocaram lá a bandeira americana, como a gente vê nas imagens, né, nos filmes, nos livros didáticos e tal. E a partir dali, então, teve a primeira alunissagem, né, a primeira aterrissagem na Lua até hoje. Mas a corrida armamentista continuou, não parou na conquista da Lua, né? Nos anos seguintes, os Estados Unidos desenvolveram
ônibus espaciais, né, para conduzir astronautas ao espaço, etc. e tal. Colocaram o telescópio Hubble lá no espaço. Enfim, fizeram vários experimentos, né? E a União Soviética da mesma maneira. Só que a União Soviética foi um pouco além. Porque além de mandar naves espaciais para o espaço, eles construíram uma estação espacial chamada Mir, na década de 80. E essa estação continha então cosmonautas russos, né, que se revezavam, iam e voltavam da Terra para a estação espacial e vice-versa, né? Então a União Soviética inovou, né, ao lançar uma estação espacial permanente no espaço. Então a União Soviética, podemos dizer que teve 3 pioneirismos na corrida espacial. Primeiro, o satélite artificial, Sputnik I em 57. Primeiro lançamento de um homem, né, de um ser humano no espaço, Yuri Gagarin em 61. E a construção da estação espacial na década de 80. E os Estados Unidos, o ponto alto, máximo, né, foi a chegada à Lua. Então, a corrida espacial se desenvolveu dessa forma. Próximo assunto, próximo tópico, Guerra do Vietnã. O Vietnã também foi quase uma repetição, quase uma reprise do que aconteceu na Coreia. Porque o Vietnã também estava com o norte incorporando o socialismo e o sul o capitalismo. Mas o Vietnã teve uma peculiaridade, teve uma diferença em relação à Coreia, porque o Vietnã, a Indochina, onde fica o Vietnã, era colônia francesa. E a França ainda mantinha a colônia, mesmo depois da Segunda Guerra. Depois da derrota do Japão, ainda tinha a dominação francesa naquela região. E o Vietnã, os vietnamitas lutaram contra a França militarmente, né, para derrotar o exército colonial francês e libertar o país do domínio da França. E isso aconteceu em 54, numa batalha, né, de Bien Phu. A partir de 54, então, a França reconhece a independência do Vietnã e da própria Indochina como um todo, né? Porque a Indochina tem o Vietnã, tem o Laos, tem o Camboja, né? Então, todos esses países ali eram colônias francesas e acabaram sendo independentes, inclusive o Vietnã. Daí sim, depois do término da Guerra de Independência, né, da guerra contra a França, começa a Guerra do Vietnã propriamente dita como nós conhecemos nos dias de hoje, da história, né? A guerra principal, vamos dizer, envolvendo de um lado os Estados Unidos e do outro lado os vietnamitas. Por que aconteceu essa guerra? Porque o líder socialista Ho Chi Minh queria fazer o mesmo que os coreanos do norte tentaram fazer, mas não conseguiram. Unificar o país sob a bandeira do socialismo, vermelha. Mas os Estados Unidos, a ONU, né, os países capitalistas não estavam dispostos que acontecesse isso no Vietnã. E aí os Estados Unidos começam a intervir na guerra, mandando tropas, equipamentos, né, milhares de homens, soldados, para lá, para ajudar a parte sul, o Vietnã do Sul, para impedir o avanço dos socialistas, né, dos Vietcongs, como eram chamados os socialistas do Vietnã do Norte. E aí começa o conflito, começa a guerra. E essa guerra foi extremamente cruel, principalmente por parte dos Estados Unidos, né? Eles se valeram de armas químicas, por exemplo, os desfolhantes, né, o agente laranja, como eles chamavam, napalm, também conhecido, que quando caía na floresta ia desfolhando as árvores e se atingisse os seres humanos causava queimaduras terríveis no ser humano, né, os vietnamitas que estivessem na região ali. Então os Estados Unidos despejavam essas armas químicas ali, né, e muitos vietnamitas têm problemas genéticos até hoje, em função da contaminação do DNA, né, deles com essas armas químicas americanas. Não é uma bomba nuclear, mas também trouxe terríveis consequências, né, para o organismo, inclusive para gerações seguintes ali dos vietnamitas, né, por causa da química, da arma química, do agente laranja, né. Mas a Guerra do Vietnã, ela era muito impopular dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque a parte dos Estados Unidos mais liberal, mais à esquerda, né, não tão conservadora, não tão voltada para a defesa do capitalismo a todo custo, como a parte mais conservadora faz, né, começaram a criticar, começaram a fazer protestos contra a Guerra do Vietnã. Inclusive manifestações públicas, passeatas, né, e tudo mais. Até os hippies, que era um grupo, né, de comunidade alternativa que surgiu nos anos 60 nos Estados Unidos, no final dos anos 60 início dos 70 ali, né, também fizeram grande campanha contra a Guerra do Vietnã, com aquele slogan deles, né, faça amor, não faça guerra, né, enfim, um protesto, né, contra a matança que era no Vietnã, porque muitos soldados americanos faleceram, morreram na guerra, né, não tanto quanto os vietnamitas, mas morreram muitos. E por que será? Porque o Vietnã é uma floresta. Então os Estados Unidos mantinham tropas ali, mas eles não sabiam exatamente aonde estavam os guerrilheiros, através da floresta, no meio, né, da vegetação da floresta. E os guerrilheiros vietcongues faziam emboscada. Tinham túneis subterrâneos, né, onde eles se escondiam para surpreender as tropas americanas e atacar de surpresa, fazer emboscada, né?
Então, nessas emboscadas, muitos americanos morreram nessa guerra do Vietnã. E alguns caíram prisioneiros. Então, o cinema americano, inclusive, explorou muito essa questão, né, dos prisioneiros de guerra do Vietnã lá. Então, filmes como, por exemplo, Braddock, né, o Rambo 2, o tema era esse, né? Ver se conseguia resgatar prisioneiros de guerra do Vietnã lá, prisioneiros americanos, né? E realmente, muitos americanos caíram prisioneiros. Então, mesmo com a evacuação das tropas dos Estados Unidos no ano de 73, ainda ficou muito americano ali, né? Como prisioneiro vietnamita ali. E os Estados Unidos, então, com essa pressão popular, né, contra a guerra, e ele vendo que não estava conseguindo obter o sucesso de derrotar os Vietcongs, né? A guerra já estava se prolongando para mais de quase 10 anos, e eles não conseguiam fazer a derrota, né, definitiva do Vietcong. Pelo contrário, os Vietcong resistiam e ameaçavam invadir a parte sul ainda. E os Estados Unidos ali, né, percebendo que a guerra estava indefinida e poderia gerar mortes ainda demais, né, acabou cedendo, e no ano de 73, então, eles evacuaram as tropas americanas do Vietnã definitivamente, né? E isso aí foi praticamente a definição da guerra, porque os Estados Unidos evacuam as suas tropas em 73, e 2 anos depois apenas, em 75, os Vietcongs do norte conquistam a capital do Vietnã do Sul, chamada Saigon, e aí o que acontece? Eles unificam o Vietnã inteiro, né? Sob a bandeira vermelha do comunismo. Então o Vietnã se tornou um país comunista socialista até os dias de hoje, né? E todo o esforço norte-americano foi em vão, né? Do ponto de vista americano foi em vão. Foi a maior derrota militar da história dos Estados Unidos, né? Pelo menos até o presente momento, até a data de hoje, né? Então essa é a Guerra do Vietnã. Próximo tópico, a Revolução Cubana. Bem, Cuba era uma ilha com uma influência norte-americana tremenda, né? Então, um ditador lá chamado Fulgêncio Batista governava Cuba, né? E Cuba era um país com cassinos, com jogatina, com tráfico de droga, com prostituição. O analfabetismo era imenso, né? Enfim, vários problemas causados pelo capitalismo, né? Pelo modelo, né, capitalista num país subdesenvolvido como é Cuba. Então, alguns líderes, né, cubanos, né, algumas pessoas, né, como o advogado Fidel Castro e o médico argentino Ernesto Che Guevara, resolvem iniciar uma revolução, né, uma tentativa para derrubar esse ditador Fulgêncio Batista do governo, do poder. Então, em 56, eles desembarcam em Cuba, né, e iniciam uma guerra de guerrilhas, né, uma guerra no modelo do Vietnã, praticamente, no mesmo modelo. Eles desembarcam na região de Sierra Maestra, em Cuba, né, e ali começam, então, a angariar aliados para a revolução e lutar contra as tropas do governo de Cuba, né. Até que eles vencem, eles são vitoriosos. No ano de 59, eles dominam a capital cubana, Havana, e implantam, então, o governo de Fidel Castro, né? E o ditador Fulgêncio foge para o exterior. No início, a Revolução Cubana não tinha se definido como socialista, era apenas para libertar Cuba daquele governante, né? Mas logo em seguida eles assumem, né? Passado pouco tempo, eles assumem que a Revolução Cubana realmente era socialista e fazem uma aliança, né? Fazem um acordo político com a União Soviética. Os Estados Unidos, não concordando com isso, eles começam então eles abrem um embargo econômico contra Cuba, né, que permanece até hoje. Então até hoje os Estados Unidos têm esse embargo econômico, né, para prejudicar a economia de Cuba, por causa da aliança dela com a União Soviética, né. E não satisfeitos, os Estados Unidos tentaram fazer uma contra-revolução, né, mandaram mercenários para tentar derrubar o Fidel Castro do poder no ano de 61, né. Mas esses mercenários foram derrotados pelos cubanos na Batalha da Baía dos Porcos, em 61. E não deu certo, então a revolução permaneceu, né? Eles não conseguiram, a contra-revolucionários não conseguiram impedir que Fidel permanecesse no poder, né? Mas o pior mesmo veio no ano seguinte, em 62, que foi o episódio mais tenso da história da Guerra Fria. Foi o episódio da crise dos mísseis de Cuba, em 62. O que acontece? Como os Estados Unidos tinham tentado uma invasão em Cuba em 61, e como Cuba havia feito uma aliança militar com a Rússia, com a União Soviética, eles fecharam um acordo que a União Soviética mandasse mísseis para Cuba, né, para instalação em Cuba. Então o presidente soviético da época, Nikita Khrushchev, mandou os mísseis para Cuba e implantou, né, instalou esses mísseis lá. Mas daí a CIA, as agências de inteligência americana, descobriram que esses mísseis estavam localizados em Cuba ali, né, e apontados para o território dos Estados Unidos, né. E a distância entre Cuba e os Estados Unidos é mínima, né? A distância de Cuba para a Flórida, ali, por exemplo, é questão de poucos quilômetros, né? Então, o risco, o perigo para os Estados Unidos é imenso, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos.
E aí o presidente americano Kennedy praticamente exige a retirada desses mísseis, né? E o presidente soviético Nikita Khrushchev tem que fazer uma reunião, uma diplomacia com Kennedy ali para ver o que eles iam fazer, né? Para decidir o que eles iam fazer. E aí foi decidida uma troca. Os Estados Unidos tinham mísseis na Turquia, postados ali em direção à União Soviética, e os russos soviéticos tinham mísseis em Cuba, né? Então a União Soviética disse o seguinte: até retiramos os mísseis de Cuba, mas vocês vão ter que retirar os mísseis da Turquia também. Então o Kennedy felizmente concordou, né? O presidente americano concordou com a exigência dos russos e retiraram os mísseis da Turquia mesmo. Aí os soviéticos vêm e retiram os mísseis em Cuba, né? E a crise diplomática, né, a tensão terminou, né, com esse acordo, com esse bom senso, com esse consenso entre os dois, né? E talvez, se não houvesse esse consenso, esse acordo, teria havido uma guerra quente, não uma guerra fria. Porque, afinal, era um míssil soviético que estava em Cuba, né? Então, a guerra entre os dois era aberta, declarada ali. Se não houvesse um recuo, né? Não tivesse a negociação, né, para resolver o problema, o impasse ali. Então, foi talvez o momento mais tenso, mais perigoso de toda a Guerra Fria, de que houvesse um conflito armado direto entre os dois países, né? Os Estados Unidos e a União Soviética. Muito bem, agora já vamos para a parte final da aula. Vamos falar do declínio da União Soviética na década de 80, né? A década de 70 foi uma década até relativamente tranquila, foi o período de distensão, né? Houve, assim, uns acordos nucleares, etc. e tal, né? Houve um abrandamento da Guerra Fria na década de 70. Mas, na década de 80, que era a última década da Guerra Fria, assumiu o governo dos Estados Unidos um presidente chamado Ronald Reagan. E Ronald Reagan era um presidente militarista do Partido Republicano, né? Era extremamente voltado para a corrida armamentista. Ele retomou, né, aquela tensão, aquela disputa, aquele desejo de confronto, né, com a União Soviética. Então, com isso, a União Soviética teve que responder à altura, teve que também continuar a sua corrida armamentista para fazer frente, né, ao desafio de Ronald Reagan nos Estados Unidos. Só que a economia soviética não resistiu, não tinha a estrutura que a economia americana tinha, né? Porque se eles investiam muito nessa área militar, faltava investimento na indústria normal, na indústria de bens de consumo, né, por exemplo. Então os soviéticos passaram a ter problemas econômicos, né, problema de abastecimento, problemas de bens de consumo, né, principalmente alimento, obviamente, né. Então a economia soviética estava indo para o colapso por causa dessa tentativa de fazer frente aos Estados Unidos, né, do desafio do presidente Ronald Reagan. E também vários líderes soviéticos morreram naquela época. Então, no espaço de 3 anos, morreram 3 líderes, de velhice já, né, porque essa geração já estava bem envelhecida, né. Então morreu o dirigente Leonid Brezhnev em 82, assumiu Yuri Andropov e 2 anos depois ele morreu também, em 84. Aí assumiu um terceiro líder chamado Konstantin Chernenko e no ano seguinte, em 85, também faleceu. Então, no intervalo de 3 anos, 3 líderes soviéticos vieram a falecer, né? E aí assumiu um quarto. O quarto que foi o último líder da Guerra Fria, da União Soviética, chamado Mikhail Gorbachev. E Mikhail Gorbachev, ele percebeu, né, que a prioridade não deveria ser a corrida armamentista, e sim resgatar a economia de bens de consumo, a economia, né, vamos dizer assim, voltada para a área civil, né, para a população soviética, de modo geral, não só para desenvolvimento militar. E aí, o que acontece? Para ele fazer isso, ele teve que propor uma democracia, nem que fosse limitada na União Soviética, né? Que ele chamou de perestroika e de glasnost, né? Então, esse movimento dele aí era para abrandar aquele modelo, né, soviético de um partido único. Então, ele permitiu, inclusive, eleições nas cidades soviéticas e tal, né? Então, isso aí, a democracia começou levemente a surgir ali, né? Só que isso foi um golpe de morte na União Soviética, porque o modelo era ditatorial, era um modelo de ditadura da esquerda, do proletariado, né? E aí o que acontece? Houve um problema muito grande, não agora na área econômica, mas também na área política. E os países do leste europeu, vendo essa democratização da União Soviética, também quiseram deixar o modelo socialista. Então a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Bulgária, a Romênia, né? Os países do bloco do leste europeu ali, soviético, abandonaram o socialismo no período final da década de 80 ali, né? Até que o maior símbolo disso foi a queda do Muro de Berlim, no ano de 1989. 89, né? Quando o Muro de Berlim veio abaixo, né? Foi destruído.
e a população de um lado da Alemanha, de Berlim, para o outro lado, puderam circular, né, livremente, já que era impedido por aquele muro. E o muro era o maior símbolo da Guerra Fria, como eu já falei anteriormente, né? Então ele foi destruído, veio abaixo no ano de 89, e no ano seguinte, já, no ano de 90, aconteceu a reunificação da Alemanha. Então a parte oriental da Alemanha foi anexada pela parte ocidental, né? E deixou de existir a Alemanha Oriental Socialista e se tornou uma Alemanha única, capitalista. Então esse também foi um golpe de morte na Guerra Fria, porque a Alemanha era o maior símbolo da divisão da Europa, né? Da divisão entre os dois modelos. A partir do momento que não existia mais a Alemanha Oriental, que não tinha mais o socialismo ali, o capitalismo triunfou, né? Na Alemanha como um todo. E também no leste europeu, que, como eu disse, já estava abdicando, abandonando o socialismo, né? Aí acontece o ano de 91, que é o ano que encerra realmente a Guerra Fria. Foi o ano da dissolução da União Soviética. Então, vendo tudo isso acontecer, né, a linha dura do Partido Comunista Russo Soviético tentou dar um golpe, tentou retirar Mikhail Gorbachev do poder, né, e manteve ele sequestrado, prisioneiro por alguns dias. Mas a população russa, liderada por outro líder russo chamado Boris Yeltsin, né, se rebelaram contra o golpe, contra a tentativa de golpe lá. Gorbachev foi libertado. Mas aí as repúblicas socialistas, né, da União Soviética já tinham decidido por separarem-se, por haver vamos dizer assim, um desmembramento mesmo da União Soviética, né? E isso acontece naquele mesmo ano. Então os acontecimentos se precipitaram, né? Aconteceu tudo muito rápido. Naquele mesmo ano de 91, então, acontece o quê? A separação das repúblicas que faziam parte da União Soviética, a independência dessas repúblicas, né? E vendo isso, Gorbachev percebeu que não tinha como manter o poder, né? Porque com o desmembramento das repúblicas não havia mais União Soviética para ele governar. Então Gorbachev renuncia ao poder, né, em dezembro de 91, e a Rússia retira a bandeira vermelha né, tradicional da União Soviética e recoloca a bandeira russa, né, tricolor, vermelha, azul e branca. E com isso a União Soviética é dissolvida. E com a dissolução da União Soviética encerrava a própria Guerra Fria, né, porque um dos dois competidores deixava de existir. Né? Os Estados Unidos então manteve a hegemonia. E o socialismo teve uma grande crise na época, né, por causa desse desfecho da Guerra Fria aí, né? Hoje em dia não tem mais a Guerra Fria, mas o atual governante russo, Vladimir Putin, ele tem um estilo de governo, de confronto, né, de força, como tinha os antigos soviéticos. Então hoje a relação entre os Estados Unidos e a Rússia também não é das melhores. É quase equivalente ao que era na época da Guerra Fria, né? Em função da recuperação militar, recuperação econômica da Rússia, né? Que hoje se tornou novamente forte. E é aliada da China, que é outro país também competidor dos Estados Unidos, né? E os dois são aliados, principalmente na área militar, a Rússia e a China, né? Então a Guerra Fria, as tensões que existiram na Guerra Fria, hoje em dia não estão extintas. Hoje ainda existem as tensões, né? A preocupação mundial, dependendo principalmente de quem está no poder nos Estados Unidos, né? Geralmente o Partido Republicano é mais agressivo, né? E o outro Partido Democrata é mais negociador, mais liberal. Então ainda se mantém a tensão, né? Não ao ponto de se temer uma guerra, mas não tem também uma situação tranquila, né? Como se poderia esperar, mesmo depois do fim da Guerra Fria. Muito bem, essa foi a aula que eu escolhi, o tema que eu escolhi para vocês, né? Da segunda aula do Se Liga aí. Então vocês que são alunos do terceiro C da tarde, do terceiro D e E da noite, vão responder as questões que eu vou mandar no Class e vão enviar para mim, né? Sou professor de vocês. E os alunos do terceiro A e do terceiro B vão enviar as questões que eu vou mandar no Class 1 lá pro professor da manhã, né? Do terceiro A e do terceiro B. Então era isso, pessoal. Eu agradeço a colaboração de vocês, agradeço muito mesmo. E até o próximo vídeo, que vai ser sobre o regime militar brasileiro. Vai ser o terceiro e último vídeo dessa série de 3, né, do Se Liga, para a recuperação de dezembro, né? No final do ano agora. Novembro, dezembro. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.